aqui, que eu vou baixar aqui o meu áudio também no computador. Amém, vamos lá. Paizinho amado, Pai querido, obrigada, Senhor, sempre, sempre obrigada, Deus. Obrigada porque Tu estás conosco nesse momento, obrigada porque Tu estás participando aqui conosco dessa reunião, Deus. Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito para iluminar cada palavra que nós vamos tratar nesse dia de hoje, Senhor. Tem tanta coisa que Tu revelas através desse capítulo 5 do livro de Lucas, Deus, que Tu possas estar ensinando, Senhor, não somente as nossas mentes, como queimando os nossos corações, Deus, para que possamos entender, Pai, essa verdade absoluta, única e a coisa que é preponderante nas nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, ser conosco, dá-nos, Senhor, a alegria de encontrarmos contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, amados. Alegria estar de volta aqui com vocês para Lucas 5. Lucas 5 é uma preciosidade. Vamos lá, mas antes vamos dar uma repassada naquelas coisinhas os pontinhos de João 4, né? Vimos a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana num lugar muito especial, né? O lugar era o poço de Jacó, que nós já vimos que tinha muita significação, né? Para o povo hebreu, e é muito interessante, né? Porque aquele povo de Samaria era um povo, como nós discutimos, um povo que era rejeitado pelos hebreus por causa da sua mistura com os povos de fora, né? Com os gentios. Mas no texto diz que para Jesus era necessário passar por Samaria, né? É uma coisa similar àquilo que a gente já viu, né, de Jesus, que uma vez lá no final, né, da sua jornada, ele estava indo para Jerusalém, mas ele precisava passar em Jericó para encontrar Zaqueu, né? Jesus é aquele que praticava ir atrás, né, daquela ovelha desgarrada dele. Ele vai para uma cidade para pegar Zaqueu, ele vai para um poço lá, meio-dia, para pegar essa mulher samaritana, né? É impressionante isso. Depois vimos 2 citações maravilhosas. Quem beber dessa água terá sede outra vez, ele disse para a mulher samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E é muito importante que a gente entenda que a gente precisa jorrar, minha gente. Você está jorrando, jorrar gera fruto, né? Fazer alguma coisa com essa água que está fluindo de dentro de você. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Outra citação de Jesus, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é de palavra, não é de lugar, não é de gestos, é em espírito e em verdade. E aí nós vimos que os samaritanos pediram a Jesus para permanecer. Essa é uma parte tão importante, que é tão negligenciada assim, não é falada como se deveria, né? Eles pediram a Jesus para permanecer com eles, ele ficou com eles mais 2 dias, lembra? E aí eles tiveram a revelação de que Jesus veio salvar o mundo. Aí você diz assim, mas no Antigo Testamento estava escrito, né? Que a partir, né, da semente de Abraão, o mundo todo, todas as famílias seriam abençoadas, né? Mas eles tinham esquecido disso, ou não entendido isso, e eles pensavam que a salvação vinha só para eles, né? Só para os descendentes de Abraão. E nós vimos que Jesus curou o filho do oficial, né? Aquele que estava lá longe, 30 quilômetros de distância, mas Jesus curou. Ele ainda estava fazendo essas curas assim, né?
mais resguardadas. Hoje a gente vai ver que o cenário vai mudar, tá bom? Então, hoje, começando em João 5, nos versículos 1 a 4, a gente tem o ambiente do próximo milagre de Jesus. O ambiente. A gente vai falar sobre o tanque de Betesda. Lembra que a gente começou João 4 falando sobre o ambiente, né, do poço lá, que seria o ambiente do encontro de Jesus com a samaritana. Agora, o ambiente é o tanque de Betesda. Aí o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vocês estão notando essas cores todas diferentes, né? Essas cores são marcas para eu lembrar de alguns detalhes aí. Eu quero que vocês entendam que esses detalhes eles vêm a partir de comentários, né, de estudiosos a respeito dessa palavra, né? E aí, a primeira coisa a notar é que Jesus subiu a Jerusalém. Quando ele diz subiu, você vai notar, Jerusalém, na verdade, é ao sul, né? Naquela parte que mais tarde vai se chamar Reino do Sul. Mas quando a palavra diz que subiu, é porque havia uma elevação, né? Jerusalém era mais alta do que a região onde ele vivia, que era a região ali da Galileia, né? Então, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Havia 3 festas que faziam peregrinações, né? Festas instituídas pelo próprio Deus, que forçava, né? Orientava os judeus a fazerem 3 peregrinações a Jerusalém todo ano eles tinham que ir lá, para a festa da Páscoa, que nós celebramos até hoje, né? A festa do Cordeiro Imaculado, eles matavam um cordeiro sem mancha, representando o sacrifício de Jesus, né? Posteriormente, tem a festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito, que a gente vai viver em breve na nossa igreja. E tem a festa, e veja que Pentecostes para eles também era outra coisa, né? Mas Deus já fazia o anúncio dessas coisas através de símbolos. O Pentecostes, para nós, na verdade, é o derramamento do Espírito ali, quando aqueles homens estavam reunidos, orando, depois da ressurreição de Jesus. Mas esse Pentecostes aqui é o Pentecostes dos Hebreus. E tinha a terceira festa, a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. A gente não vai falar muito dela aqui, porque ela vai ser falada no capítulo 7, um pouquinho mais para frente, né? Daqui a 2 semanas. Mas essa festa das cabanas, ela celebrava o tempo que eles passaram no deserto, aqueles 40 anos que eles viveram em cabanas no deserto. Enfim, então, prosseguindo aqui, o nome do tanque era Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, né? Esse era um tanque chamado tanque de purificação, porque as pessoas, quando chegavam ao templo, elas tinham que se purificar antes de entrar para a adoração, tá? E esse tanque, ele era perto de uma entrada que era chamada Porta das Ovelhas, onde entravam, por essa porta passavam as ovelhas que iam ser usadas no sacrifício, lá dentro, né? Lá dentro do altar. E aí a gente vê que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. E é muito interessante, minha gente, porque Jesus, ele desceu para a festa, mas ele se dirigiu a esse lugar. Vocês percebem? Ele foi para lá. Ele não entrou ali no templo, mas ele se dirigiu àquele lugar. Ele podia ter feito a sua purificação, né, no tanque, mas ele não precisava estar ali atuando. E é muito interessante que a gente vai ver em seguida a dinâmica, né, dessa cena, vamos dizer assim.
E aí o texto diz que eles esperavam um movimento nas águas. E eu grifei aqui esse trecho final que diz: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eu botei uma observação lá no final. Esse versículo 4, que é o que está aí grifado, ele não aparece nas versões mais antigas da Bíblia. E mesmo nas versões mais modernas, ele aparece muitas vezes entre parênteses. Por quê? Ou entre chaves, né? Entre colchetes. Por quê? Porque entende-se, né? Os estudiosos entendem que esse versículo é um versículo que foi acrescentado depois. Nos papiros originais, o papiro mais antigo que contém esse versículo 4, pelo menos que eu encontrei registrado, foi do século V. Não há outro papiro anterior ao século V, ou seja, dos anos 400, né, depois de Cristo, que contivesse isso aí. Então, entende-se ou concorda-se, que esse texto ele foi acrescentado aí para se explicar, porque esse versículo anterior diz: eles esperavam o movimento das águas, porque havia realmente essa crença, né, de que um anjo ia chegar, ia mover as águas, e quando essa água fosse movida, o primeiro doente que conseguisse entrar no tanque, ele era curado. Isso também não bate muito, né? Esse entendimento hoje também, os comentaristas falam, olha, isso não bate muito com Deus, né? O primeiro vai ser curado e o resto vai ficar frustrado, né? Não parece muito com Deus. Mas a explicação está aí para a gente saber, né, por que eles esperavam o movimento nas águas. Então, continuando aqui nos versículos 5 a 9, agora sim nós vemos o fato, né? A cura do paralítico. O texto diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Olha, isso aqui, eu quero dizer a vocês, é mais um milagre que é narrado exclusivamente no Evangelho de João. Se você olhar nos 3 outros, né, os evangelhos ditos sinóticos, né, eles não narram essa cura desse paralítico aí, né? E é muito interessante, né? Como eu falei antes, que Jesus se dirige a esse lugar cheio de pessoas necessitadas, com expectativas erradas, né? Que um anjo fosse agitar ali as águas, e ele toma a iniciativa de curar este paralítico. Então, era um lugar cheio de gente que precisava de um milagre de cura, e Jesus se dirige a um homem. A iniciativa foi toda dele, de ir a esse lugar, de se dirigir a esse homem. E aí ele pergunta, né? Você quer ser curado? E essas perguntas, normalmente, né? Elas são perguntas que a gente chama de retóricas, né? Jesus perguntou ao cego: o que queres que te faça? Eu sei, Senhor, eu quero ver. Ele queria ver. Jesus, ainda bem que você falou, né? A gente precisa aprender a levar para Jesus, pedir a ele o que a gente quer, né? Colocar verdadeiramente diante dele. Mas aí o interessante, eu botei agora em vermelho, a resposta desse paralítico. A resposta dele não é: sim, eu quero ser curado, sim, por favor, me cure, sim, eu quero chegar lá. Nem que fosse assim: sim, por favor, me bote dentro do tanque. Não, a resposta dele fez: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Então, ele não queria ser curado, ele queria entrar no tanque, né? Quando a água fosse agitada. A gente vê isso muito, muito, gente, hoje em dia, murmuração, né? Eu não tenho ninguém, o outro chega antes de mim. Jesus numa caixinha, Jesus limitado, né? Se o outro chegar ali, Jesus não vai poder fazer mais nada, né? Ele não fez nada até agora, 38 anos que eu estou aqui. Então, a gente enche a nossa mente de negativismo, né? De coisas ruins,
e a gente realmente, né, precisa aprender. Eu botei aqui uma notinha, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque a gente repete, né? Eu mesmo, eu me pego assim, dizendo, em tudo dai graças. Eu falei, mas você precisa entender que em tudo dai graças não é uma repetição, não é um chavão, é uma ordem clara, simples, está lá, 1 Tessalonicenses, né, Paulo escrevendo a esse povo, né, essa igreja, 5,18, em tudo dai graças. Sabe lá o que Deus estava preparando na vida deste homem? A gente vai ver que ele tinha mágoas, marcas, feridas dentro da alma, que provavelmente eram bem piores do que a sua paralisia. Então, agora, né, eu queria só mostrar de novo, né, ressaltar aqui que Jesus, ele curou sem imposição de mãos, sem requerer um pedido, né, não houve um pedido, normalmente havia um pedido, mas dessa vez não houve um pedido. Não houve fé, porque aquele homem estava totalmente desanimado, né, por parte da pessoa beneficiada. Não houve arrependimento de pecados, né? Realmente, Jesus fez por misericórdia. A palavra diz assim, que ele viu aquele homem 38 anos, né, paralítico, e ele resolveu que ele ia fazer aquilo naquele dia. Aí, continuando o texto, né, nos versículos 9b, eu dividi aí, eu achei melhor dividir esse versículo 9 pela metade até o 13. Aí, porque o assunto vira para sábado, né? A cura, isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ele ainda podia fazer isso, né? Ele ainda não era tão conhecido assim, ele se misturava ali no meio do povo. Aí, aqui, agora a gente vai ver uma sessão, né? Uma série de 3 encontros. Esse é o primeiro encontro, o homem curado com os mestres da lei, né? O texto chama esses homens de judeus, mas, na verdade, ele está falando com os mestres da lei que chegaram para inquirir esse homem, né? Vê, a cura de um paralítico de 38 anos, minha gente, ela é ofuscada pela lei. Não, eles não perguntaram ao homem assim, quem fez esse milagre? Não, eles perguntaram quem transgrediu a lei, né? Quem mandou você pegar essa maca no dia de sábado? É muito importante que a gente entenda essa postura, porque essa postura, às vezes, a gente tem até hoje, né? Ah, por que você veio com a roupa assim? Ah, por que você não veio nesse dia, veio naquele? Ah, por que você não faz isso dessa hora? Por que você não faz isso desse jeito, né? A gente precisa entender que Deus está olhando para o nosso coração. É sempre remete para isso. Deus está olhando para o seu coração. E a lei é bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei aí. Que história é essa? Nem então a gente obedece, não obedece, né? Vamos falar sobre isso já já. Continuando aqui, nos versículos 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, está se referindo ao paralítico curado. E lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Esse é o segundo encontro, o encontro do homem curado com Jesus, né? Primeiro, presta atenção, agora ele pode entrar no templo, porque antes onde é que ele ficava? Lá no tanque de Betesda, sentado, né? Porque pessoas doentes não podiam entrar no templo, tá? Então, ele agora ganhou o direito, além de não ser paralítico, ele ganhou o direito de entrar no templo. E ele ganhou também um aviso de Jesus. Jesus não ficou satisfeito de somente ir ali curar fisicamente aquele homem, mas ele adverte o homem de que algo pior pode acontecer se ele não se cuidar, né? Por exemplo, o Lago de Fogo. Eu botei aqui só para você ver, pode ter o pior? Pode sim, né? Não pare, minha gente, não pare na cura física ou na cura emocional. Vá atrás, né, de tudo que Deus tem para acertar, para arrumar na sua vida, né?
E observe que o texto diz que o homem foi contar aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Ele não procurou saber de Jesus, ao menos o texto não diz assim, ai, Senhor, pode me ajudar, me diga o que eu preciso fazer, né? Não, ele não pediu ajuda, ele não pediu conselho, a reação que é anotada por João, que está querendo passar uma mensagem para nós, lembra? É que esse homem se dirigiu às autoridades e disse, vocês estavam querendo saber quem é que me curou, ou quem é que mandou eu carregar a maca? Foi Jesus, agora eu sei, né? Será que ele levou a sério a advertência de Jesus, né? Será que ele verdadeiramente, né, quer agradar a Deus ou quer agradar os homens? Então, importante a gente estar ligado, né, no nosso coração. O que a gente está guardando aí? Será que nós somos ensináveis? Às vezes você fala alguma coisa a alguém, às vezes alguém fala sem amor, e é muito ruim, né, porque há sempre uma rejeição. Mas se você fala em amor, alguém sobre quem você tem autoridade deveria pensar, né, refletir. Será que eu não preciso de correção? É bom a gente pensar nessas coisas, tá? Aí João 16, João 5, né, 16 a 18, continua falando nesse tema da cura do sábado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, por quê? Porque ele havia curado alguém? Não, porque ele havia curado alguém no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Esse é o terceiro encontro aqui, é o encontro de Jesus com os judeus. E aí eu queria resgatar aqui para vocês, né? Eu trouxe um texto de Marcos, porque era mais curtinho, mas também está em Lucas e também está em Mateus, tá? Mas não está em João, esse texto daí. E aí, esse texto diz assim, ele tem a ver com uma inquisição a respeito do sábado também. Eu trouxe isso aqui para mostrar a vocês a diferença, né, entre João, né, o evangelho de João, e os outros evangelhos, né, os que apresentam, né, Jesus de uma maneira igual. O texto de Marcos 2 diz assim, ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, primeiro, aquela coisa de eu respeito a lei ou não respeito a lei. Respeita sim, minha gente. Por quê? Porque a lei ela é feita para o nosso bem. Agora, Deus tem motivos para fazer isso, é feito a gente grande, né? Pai e mãe, a gente diz coisa para os nossos filhos, né? Não bota o dedinho na tomada. Por quê? Porque a gente não gosta que ele bote o dedinho na tomada, porque eu chego junto da tomada toda hora para enfiar ali, para carregar meu celular. Por que criança não pode botar? Por quê? Porque aquilo é perigoso para ele. Então, Deus deu a ordem, né? Guarde o sábado, guarde esse momento de descanso para mim, para você não fazer nada, você pode descansar, eu lhe garanto, e você guarda esse lugar. Mas o sábado Deus fez para o homem, e não o homem para servir ao sábado, né? Você agora é proibido de fazer alguma coisa no sábado. Então, o que está acontecendo aqui em Marcos é que ele está mostrando uma coisa prática, né? Jesus, ele declara, né, que o pai, agora aqui em João, ele declara que o seu pai trabalha continuamente e que ele, como filho, faz o mesmo. Então, o texto diz, né, não dormita a sentinela de Israel, lá nos Salmos. Deus não para dormir. Ele diz para a gente descansar, né? Porque é bom para a gente, porque a gente precisa disso. Aliás, cientificamente já está provado isso, uma correlação entre sono e longevidade, sono e
baixa frequência de Alzheimer. Tem uma série de estudos científicos para isso, mas Deus já sabia, Deus passou a receita para a gente. Então, do lado prático, o descanso é importante, né? Mas Jesus explica por que ele infringiu a lei do sábado. Ele diz, porque o meu pai está trabalhando e é ele que faz, né? A palavra diz, olha, você não pode conter o espírito, você vai, ele move onde quer, ele sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, ele estava agindo ali porque ele estava seguindo ao Pai, né? Aí é muito importante que a gente entenda isso, que Deus está acima da lei, né? Ele veio, na verdade, explicar e ser a lei, na verdade, tá? Então, vamos seguir aqui só um pouquinho. 19 a 21, a gente tem, um princípio lindo, básico. Gente, se a gente entender esse princípio, a gente tem uma carreira, né? Uma facilidade de vivenciar as coisas de Deus. Vê mesmo esse texto. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras muito maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Então, esse princípio de ensino, né, essa relação de aprendizado de pai para filho, é essencial para nós. A gente precisa aprender isso, minha gente, de pai para filho. E se nós somos filhos de Deus, a gente deve aprender a imitar o pai. Aí, agora eu vou dizer, né, feito aqueles discípulos, como é que a gente vai imitar o pai que a gente nunca viu? Ora, ele mandou Jesus, que a gente viu. Ele mandou Jesus, que viveu entre nós, foi tudo anotado, né, nesses 4 evangelhos, testemunhado por pessoas, registrado para nosso benefício, porque a gente pode imitar ao Pai, imitando ao Filho. Eu estou falando palavras preciosas aqui, e eu espero que elas não sejam negligenciadas. Vamos aprender a imitar o Filho, porque assim nós estaremos imitando ao Pai, né? 1 Coríntios 11:1 diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizendo, né, às pessoas, meu Deus, pesado isso, né, eu vou ter isso aqui com temor e com tremor, né, mas Paulo disse isso, e a gente deve se esforçar para dizer o mesmo, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, a gente primeiro precisa aprender, né, a buscar seguir a Cristo, para depois dizer a alguém, faça feito eu, né? Mas, claro, né, a gente está apontando para quem? Para Cristo, tá? Presta atenção. Aí, João 3,35, a gente já passou, né, por isso aqui, há um tempo atrás, ele diz, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, a gente está vendo aqui, né, a repetição da coisa de pai para filho. E Jesus Cristo, ele profetiza, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas, né? Estavam reclamando ali que Jesus curou um paralítico, mas Jesus ia ressuscitar mortos, a gente sabe, né? Mais para frente, a gente sabe disso. Então, vamos continuar aqui, versículos 22 a 24, né? Mais princípios do reino. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Com licença. Uma coisa que eu tenho certeza, todos vocês estão cientes, né? Deus escolheu operar de forma cooperativa com os seus filhos, que somos nós, né? Todos. Ele
trabalhou de forma cooperativa com Jesus, mas ele quer trabalhar conosco também, né? Ele gosta de se misturar. Ele mandou aquele caminhão ontem de lixo para recolher aquele material que estava sendo tirado da igreja, né? Que os nossos homens maravilhosos de várias comunidades diferentes resolveram fazer aí. Realmente, né? Aquele caminhão chegando ali para mim era Deus dizendo: bora junto, traz aí o lixo que eu vou levar para vocês. Maravilha, Deus é assim, né? Cooperador. E aí, a palavra está dizendo, olha, a mesma honra que é devida ao Pai, ela também é devida ao Filho, né? Há muitas heresias por aí dizendo que Jesus, olha, ele era um mestre, tá? Tudo bem, mas ele não era Deus. E não é assim. Está escrito, né? Está escrito. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Filho tem poder especial dado pelo Pai, né? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não pode ser mais claro do que isso, minha gente. Às vezes a gente ouve um negócio que assim, será? Será? Porque a gente não olha as Escrituras. De novo, né? Olha as Escrituras, está escrito aí. O Pai quer que honre o Filho como a Ele mesmo, tá? É muito importante. E aí, o segredo da vida eterna. Vê mesmo, numa conversa sobre sábado, Jesus falando sobre vida eterna. A vida eterna é ouvir a palavra e crer naquele que enviou Jesus. É ouvir e crer. Esse é o segredo da salvação, né? Está aí, nesse finzinho, quando Jesus diz, eu asseguro. Vamos marchando aqui. Jesus, agora, minha gente, a gente vai passar para um discurso de Jesus. Ele estava ali, começou, né, a falar a respeito do sábado, mas agora ele vai revelar a natureza divina. E essa semana eu fiquei assim, minha mente, né? Meu Deus, como isso era claro, como Jesus disse cada coisa claramente. Claramente, e vocês depois vão ver que Jesus vai dizer, como é que vocês não entendem isso? Porque eu sou tudo que estava prometido na palavra, né? Olha Jesus falando da natureza divina, nos versículos 25 a 30. A palavra diz assim, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Detalhe, os mortos somos nós, minha gente, não é aquele que está enterrado no chão, ali, não, como é que é o mundo que está enterrado vai ouvir? Os mortos somos nós, né? Mortos pelo pecado. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, mais revelação da natureza dele. Jesus tem vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Jesus julga sim, mas ele julga pensando, né? Como é que eu posso agradar a Deus com esse meu julgamento? Ele alinha a sua ação com o coração de Deus, né? Muito importante a gente entender. É Jesus que vai julgar assim. Você olhar, isso está escrito lá no livro da Revelação, né? No Apocalipse. É só o Cordeiro é que pode abrir o rolo lá, né? Mas ele faz isso pensando o que meu pai faria no meu lugar, né? O que ele estaria fazendo se fosse ele fazendo isso aqui? Importante que esse texto revela. Deus Pai e Deus Filho, eles não são o mesmo, né? O texto diz claramente, o Pai tem vida em si mesmo e ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo. Eles não são o mesmo, né? Que é outra coisa que pira a cabeça, né, de todo mundo por aí. Todos nós seremos julgados por Jesus, como eu falei, né,
que é justo e ele está em submissão ao Deus Pai. A gente deve agir assim também. Tudo que Deus colocar na nossa mão, a gente deve fazer pensando, será que Deus faria desse jeito? Como é que ele faria se ele tivesse com isso na mão? Não é? Ele colocou na minha mão, mas eu preciso me espelhar nele. Isso reflete a natureza divina. E aí nós prosseguimos, espera um pouco. Nós vamos ver agora 3 testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho de João. Eu quero começar aqui pelo esclarecimento, aqui embaixo, né? O texto um pouco mais abaixo, no slide, diz, a lei dizia, e está escrito lá, eu apontei para Deuteronômio 19, 15, que qualquer acusação, ela precisava ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E Jesus está usando, né, um pouco dessa lei para justificar a sua divindade. E aí nós lemos, perdão, nos versículos 31 a 35, diz assim, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, esse é o João Batista, né? E ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Não, João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Então, o que Jesus está dizendo é, olha, vocês viram que João Batista, que era um profeta, que todo mundo cria que era um profeta de Deus, e se alegraram, e ele apontava a verdade, ele encandecia, né? Ele refletia, irradiava a luz. Vocês viram que ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Então, João Batista foi uma testemunha de que Jesus era, assim, filho de Deus, né? Jesus, ele declara, eu não preciso de testemunhas humanas, mas ele vai apontar essa uma testemunha humana, porque as pessoas ouviram, a gente gosta muito do material, né? O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu peguei, o que eu senti, né? Então, ele está falando, olha, João Batista fez isso, não que eu precise de um testemunho humano a meu favor, mas para vocês não pecarem, né? Para vocês serem salvos, eu vou dar esse testemunho aqui de João. Mas ele só começou com o de João. O testemunho de João foi o primeiro testemunho, né? E aí tem o testemunho do Pai, é o segundo testemunho, né? O texto diz, eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Essa é a segunda testemunha. As obras que Jesus fazia, né, que provava que ele era o filho enviado do Pai, e o testemunho do próprio Pai, no batismo de Jesus. Lembra que ouviu-se uma voz e dizia, esse é o meu filho em quem muito me alegro? Pois é. Então, Deus, o próprio Deus, ele testemunhou de Cristo. E as obras que ele estava fazendo, testemunhava também que ele era o filho enviado. Esse foi o segundo testemunho, o testemunho do Pai, né? E agora, o terceiro testemunho, o testemunho das Escrituras. Continuando o texto, nos versículos 39 e 40, diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Minha gente, pense num testemunho que tem tudo a ver conosco, porque eu vou dizer, nós não ouvimos João Batista, nós não ouvimos Deus,
falando no batismo de Jesus, mas nós temos as escrituras disponíveis para nós, que, diga-se de passagem, muita gente não tinha, né, disponível, porque aquilo era raro, né? Os escritos passavam de igreja em igreja, depois ficou pior ainda, né? Porque estava tudo traduzido, mas estava traduzido para o grego, estava traduzido, era uma parte em aramaico, outra parte em grego. E aí, aqui, né, a gente tem as escrituras na nossa língua natal. Vamos meditar sobre essa terceira testemunha, porque ela está disponível para nós, né? As escrituras, ou seja, a lei e os profetas, elas já anunciavam Jesus, olha, desde o Antigo Testamento. Aqueles mestres da lei que estavam ali confrontando Jesus, eles estudavam as escrituras, minha gente, mas eles não conseguiram ver Jesus naquelas escrituras. Por que que eles não conseguiram? Porque o coração deles não estava para isso. Porque o desejo não era de encontrar a Deus quando eles estavam lendo aquelas escrituras. Então, cuidado, porque a gente pode estar fazendo a mesma coisa, a gente pode estar só cumprindo tarefa, batendo ponto. Já li o versículo de hoje, já li o meu devocional, li todo, primeira coisa de manhã, li tudinho, passou pelo coração, houve um pedido a Deus, fala comigo, o que tu queres dizer aqui nesse negócio com relação à minha vida hoje, né? A gente não pode ler a Bíblia, minha gente, como uma obrigação. A gente não pode ficar procurando encontrar falha na pregação. Não, o pastor disse isso, mas aqui está dito aquilo, né? Esse negócio aqui não bate. Ah, o outro disse não sei o quê. Não, isso aqui não é verdade, não, né? Era assim que os fariseus faziam, né? A gente não pode estar lendo as escrituras para isso, mas a gente tem que estar lendo as escrituras para que elas revelem Deus para a nossa vida. Ela precisa revelar Deus para as nossas vidas, né? Muito importante a gente tratar sobre isso aqui no nosso momento aí de troca. Jesus, ele cumpriu centenas de profecias acerca do Messias, e a gente precisa de iluminação para enxergar as verdades da Bíblia, né? E essa iluminação, ela verdadeiramente vem de um desejo da gente querer ir até Jesus através delas, né? E agora, trechinho final aqui, 41 a 44, os versículos dizem assim: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha, esse trecho aqui eu grifei 3 vezes, né? A palavra glória, glória, glória. Jesus está falando disso, né? E quando a gente fala de homens, talvez glória possa ser traduzido como honra, né? Eu pesquisei aí nas versões Almeida, Revista e Corrigida, as palavras glória desse último versículo 44, aí elas são substituídas por honra. E na King James, que é uma versão também muito conhecida, muito antiga, conhecida, a palavra glória do versículo 41 também, ou seja, todas as 3 versões, né, da palavra glória, na verdade, é substituída por honra, pela palavra honra, né? E, sem querer falar muito, porque o nosso tempo está se extinguindo, né? Eu queria trazer aqui uma citação de um trechinho, né, do sermão de Charles Spurgeon. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Charles Spurgeon. Esse homem, ele era um pregador batista, né, da Inglaterra. Ele lotava a maior igreja de Londres na época dele, que é o fim do século XIX, por aí. E ele passou uma época que ele publicava os sermões dele. Tem um sermão intitulado Por que os homens não podem acreditar em Cristo? E, pasmem, esse sermão, ele é baseado no versículo 44 aqui, que a gente acabou de ler, né? Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros,
mas não procuram a glória que vem do Deus único. Lindo, lindo, lindo esse sermão. Eu puxei aqui só um trechinho, 2 frases. O mero fato de receber honra, mesmo que essa honra seja corretamente apresentada, pode tornar a fé em Cristo uma dificuldade. A gente incha, minha gente, a gente incha. Alguém diz assim, que palavra linda, que ensino maravilhoso. Qual é a resposta? Glória a Deus. Se você recebeu alguma coisa, é porque Deus enviou essa coisa para você. Ele pode ter usado um canal, sim, mas ele está falando com você. E a glória é devida a ele. Continuando, a segunda frase de Charles Spurgeon aqui. Um homem começa a sentir que é algo quando os outros o honram, e isso é perigoso, pois o homem nunca acredita em Jesus, até que ele se perceba como nada, como nada. O termo antigamente era assim, vermezinho de Jacó, desse jeito. Sabe por quê? Porque a gente se ufana muito. Às vezes a gente, foi tão chato, assim, mas a gente se acha, né? Porque a gente se esforçou, porque a gente fez o melhor, a gente gosta de ouvir, né? Obrigado, foi maravilhoso. E assim, eu vibro também, né? De dizer, ai, maravilha, aquilo que muita gente fez na igreja, aquele cineminha de ontem, né? Aquela limpeza na igreja do piso, que está lá longe, vamos cuidar da igreja dele. A gente se esforça, a gente faz o melhor, mas a honra tem que ir para quem? Para aquele que enviou o caminhão do lixo. Ele tem que estar na história aí, minha gente, porque senão a gente se atola. Meu último slide, Jesus dizendo, contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Só lembrando a vocês, Lucas 24, né, que a gente viu há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, 4 semanas, não sei, né? Apresenta aquele trechinho, né, de Jesus com aqueles 2 homens no caminho de Emaús, né? E aí Jesus falou assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, naquele trechinho de Lucas 24, a gente vê que ele falava com aqueles homens no caminho, né? E aí só depois caiu a ficha. Mas Jesus usou o que para explicar aqueles homens a respeito dele mesmo? Ele usou as escrituras, começando por Moisés. Então, a gente está resgatando isso aqui, porque Jesus está dizendo assim, se vocês crescem em Moisés, Moisés fala de mim. Moisés fala de mim, mas vocês não creem em Moisés. Então, vocês vão ser culpados por causa disso. Não é porque vocês não acreditam no que eu estou dizendo, mas vocês precisavam acreditar em Moisés, né? Que vocês dizem que é mestre. E há 2 semanas atrás, a gente falou, citando, né, em João 3, a gente estava falando lá nos versículos 14 e 15, a gente citou Números 21, que a gente sabe também foi escrito por Moisés, né, o livro de Números, e a palavra diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, aquele episódio, né, na vida de Moisés, que a gente já discutiu há 2 semanas atrás, ele apontava, a gente falou naquela ocasião, para Jesus, né, para Jesus ser levantado no madeiro, e todo aquele que olhasse para ele, né, que cresce nele, ia ser salvo, né? Moisés foi uma prefiguração de Jesus, até no nascimento lá, aquela matança, né, que houve de crianças na época de Jesus, também houve na época de Moisés, e os 2 foram salvos, né? Enfim, o resumo de João 8, lembrando que Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, né? Ele curou sem imposição de mãos, sem pedido, sem arrependimento, sem fé, ele curou porque ele é Deus, né? Ele pode. Nós falamos dos 3 encontros, né? O encontro dos mestres da lei com o homem curado, quando eles estavam muito mais preocupados com a lei, com a forma, que hoje a gente chama de religiosidade, né? Quando você ouve falar essa palavra, o que é religiosidade? É a regra. E porque o
o pastor ele não usa uma batina, e por que não sei o quê, e por que alguém levanta a mão, e por que come, e por que toma a comunhão sem fazer o jejum, e por que a gente fica cheio de regras, né? Enfim. Segundo encontro, Jesus com o homem curado, né? Jesus disse, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. A gente tem sempre que estar buscando a Deus, tá? A gente está sempre podendo melhorar. Terceiro encontro, os mestres da lei com Jesus, e Jesus diz, meu pai, né? Eles ficaram escandalizados, mas ele disse, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Eu movo junto com ele, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que vejo o pai fazendo, né? E vimos as 3 testemunhas, que seriam João Batista, Deus Pai e as Escrituras, as testemunhas de Cristo, né? Como o Messias enviado. E alguns princípios também que nós vimos, né? O ensino de pai para filho, o princípio da honra. A gente precisa muito seguir isso aí. Então, vamos lá para a nossa discussão. Cadê vocês, povo? Bom dia, para quem eu não dei bom dia antes. Hoje nós temos um tempinho aí para conversar, temos uns 10 minutinhos. Cadê vocês? Cheguem aí. Bom dia. Ó, uma surpresa para você. Bora, primeiro a levantar a mão. Olha o minuto passando. Tic-tac, tic-tac. Flávia e Valéria! Que bom ter vocês de volta! Maravilha! Vamos, gente! Tia Kátia. É isso! Ô, tia Kátia. Eu sei, a minha cabeça fez bum, bum, mas... Gente, Jesus, você acha que ele é filho de Deus ou não? Alguém tem dúvida? Fala sério. Olha... Estamos ouvindo, Paulinha. Tia Kátia, tu tá ouvindo? O que você acha disso, daquilo outro? Acho que ela não está ouvindo. Sabe o quê? Eu falo, olha, eu não sei muita coisa disso. Esse negócio não está escrito na palavra. Sabe o quê? Muita gente inventa muita coisa. Até, sei lá... vocês não estão ouvindo nada. Muito bem, agora. Eu que não estou ouvindo nada. Tia Kátia, tá ouvindo? Agora, porque não abri ainda. Agora eu estou vendo aí, mas deixa eu terminar a frase que eu ia dizer. Tem muita heresia rolando por aí, minha gente. Isso alcança a nossa vida. Isso alcança a gente, sabe? E eu não gasto muito tempo olhando para essas coisas. Às vezes eu penso, será que é? Será que não é? Assim, gente, não está na palavra. Então, para de correr atrás de invenção, de que isso é aquilo. Será que é? Será que não é? Ou então das coisas que não é para a gente entender, porque a palavra, ela tem mistérios, né? Você acha que Jesus vem numa carruagem de fogo, ele vem pulando com os anjos, carregando... Eu sei lá, essa é a parte dele. Eu creio que a gente precisa entender e dominar e obedecer aquilo que ele fala com a gente. Olha, vai, não pegues mais. Essa parte é para a gente, viu? E essa parte é bem fácil de entender. As partes da gente, elas são fáceis de entender. O mistério de Jesus, ele vai abrir o rolo, e vai ser, e vai ter tormento, e eu quero descobrir tudo o que tem lá, né, na revelação. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Deus está falando. Vai, Paulinha. Paulinha também. E tu não estava escutando. Olha, tia Kátia, é porque domingo passado eu não assisti e tu disseste que teve uma comparação aí da serpente, de levantar a serpente com Jesus. Oi. Como é esse babado aí, tia Kátia? Ai, tu vai ter que ir lá. É 2 semanas atrás. Corre lá. Vai... Porque é longo o babado, é longo o babado. É meio longo o babado. Tá certo. Assim, para esse tema aqui, mas é importante. Vai lá, vai lá. Tá certo. Vai, Narli. Oi, bom dia. O que me chamou a atenção foi o paralítico lá do tanque, né? Veja, Jesus fez uma pergunta e ele foi mostrar uma justificativa, né? Apenas responder. Bastava apenas responder. Então, eu acho que o paralítico nem ouviu a pergunta. Ele estava aquilo tão dentro do coração dele que ele colocou para fora, sem nem prestar atenção. E muitas vezes a gente não está prestando atenção no que Jesus está nos perguntando, está falando com a gente só
meio que vomita justificativas, o que o coração está dentro, e a gente não está nem prestando atenção qual foi a pergunta, porque a resposta do paralítico não tinha nada a ver com a pergunta de Jesus, né? Então, assim, muitas vezes a gente está diante do rei e a gente não está prestando atenção no que ele está perguntando, no que ele está falando, né? Então, assim, isso me chamou a atenção, isso acontece nos dias de hoje, que a gente não esteja pronto apenas para responder o que a gente tem no coração, que a maioria não presta, que a gente esteja atento ao que ele está nos perguntando, porque a pergunta de Jesus é a resposta que a gente tem que ter para as nossas vidas, para a solução das nossas vidas. Amém, amém, Narli. E agora aqui tem 2 pontos bem importantes, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Um é que você falou muito bem, presta atenção no que Jesus está falando. Por quê? Porque a gente fica centrado na gente mesmo. Ele está falando e eu estou interpretando do jeito que eu quero. Isso não é possível, você não vai adquirir nada se você não se ligar assim, o que ele está querendo dizer para mim? E abrir o coração, né? Isso é o que se chama iluminação, e a gente deve pedir essa iluminação, isso é um. Agora, o número 2 é a clareza da situação, porque Jesus pergunta, você quer ser curado? E sem saber, sem perceber, o aleijado, ele mostra onde ele precisa de cura mais ainda. Ele precisa de cura na alma, ele precisa de cura ele precisa se livrar, sim, do aleijão, sim, ele gostaria de fazer isso, mas ele está magoado, aqueles 38 anos tinham roubado a vida dele, Então, muitas vezes a gente está assim, nada nos alegra. Tem uma palavra que eu acho fenomenal na Bíblia, que é contentamento. Olha essa palavra, faça o seu contentômetro agir aí, e você vai ver, se você tiver contentamento alto, você está bem. Não importa a sua circunstância, se você tiver contentamento baixo, você está mal. É uma medida ali, e o contentômetro dele estava mal pra caramba, né? E a gente precisa olhar o nosso contentômetro, né? Porque se não, significa que a gente está com grandes feridas na alma, isso precisa ser tratado. Nanda Durães, eu estou ouvindo tudo, é você. Não, o que me chamou a atenção, isso, Kátia, que tu está falando dele, é assim, né? Como você tinha falado até antes, a questão da murmuração, né? Porque tem gente que fica, céus, vida, eu queria tanto ir para aquele tanque, mas nem se arrastando ele tentou ir. Porque, assim, ele podia se arrastando, eu vou me arrastando, eu vou fazer alguma coisa, vou tentar pelo menos, né? Vou tentar pelo menos. E aí o próprio Jesus chega na frente dele com tudo que ele tanto queria e ele ainda não diz assim, Senhor, quero ser curado. Ele ainda se lamenta, né? Então, assim, eu vi muito isso, assim, pelo menos, eu vou me rasgar, vou me ferir todinho aqui, mas eu vou tentar me arrastar para ver se eu me arrastando, alguém olha para mim, me ajuda e eu chego lá mais rápido. Isso. Mas pelo menos eu vou tentar sair do canto de alguma forma, né? Isso. Se fosse gritando, me ajudem, alguém me pegue aqui, como Bartimeu fez, né? Bartimeu ficou gritando e todo mundo criticando ele, né? A gente tem a mania de colocar Deus numa caixa, né? A gente já viu aqui, né? Olha, aquele oficial dizendo assim, se você não for logo, meu filho vai morrer, né? E se ele morrer, aí Deus não pode fazer nada. Pode, se morrer, não pode. Então, a gente precisa entender que há esperança. Isso. E não colocar Deus numa caixinha, dizendo assim, se eu não conseguir me mover, não vou chegar ali, tá bom? Marcos, eu vi que você quer falar já, mas a Aninha levantou a mão primeiro. Vai, Ana. Claro. Não, ele falou, deixa ele falar, ele falou. Fala, Marcos. Não, minha parenta. Não, é o seguinte, eu acho que esse texto é maravilhoso para pessoal de 30 semanas, né? Porque, muito obrigado, Kátia, pela exposição hoje, mas Jesus chega e fala, quer ser curado? Como você falou, ele não escuta. Ele se vê como vítima e ele diz, olha, coitadinho que eu sou, ninguém me empurra
para lá, sabe? Ninguém me leva. Quer dizer, como você falou, é verdade, ele mostra um problema seríssimo, que é, ele conta uma história onde ele é sempre a vítima. E Jesus não pergunta isso, pergunta assim, queres ser curado? Ele diz simplesmente, quero. E nem precisaria descer, como não precisou. Mas ele se faz de vítima e diz, mas ninguém me empurra lá, eu sou há 38 anos nessa situação. E aí eu acho que é uma propaganda excelente por 30 semanas, porque a gente curar nossas feridas interiores, né? E aceitar esse convite de Jesus para dizer, a gente pode ser curado, se a gente prestar atenção no que tu falaste e também Narli falou, né? Na pergunta dele, que foi, queres ser curado? Fica aí a dica para quem é ligado ao 30 semanas, mas a verdade é que todos nós precisamos disso, né? Exato, exatamente. Porque, inclusive, eu não falei aqui, né? Porque a gente tem tempo de falar tudo que é pertinente, mas é pertinente dizer, essa altura, que, olha, muitas vezes a gente está confortável com aquele lugar. Aquele homem não precisava se preocupar com o que ia comer, porque alguém ia trazer uma comida para ele comer. Fazia 38 anos que ele não cozinhava, que ele não ia comprar comida, que ele não ia plantar comida. Às vezes a gente está lambendo as nossas feridas, esperando que alguém venha cuidar de nós. Talvez a Aninha fosse falar sobre isso. Eu ia falar exatamente isso. Vai falando, estou vendo com você. É a comunicação. Aqui. Então não, vai ver que é de Deus, viu, Ana? Eu ia falar exatamente isso. Assim, a gente olha para esse paralítico e a nossa primeira, né, é julgar assim, a postura dele. Mas é você passar 38 anos dentro de um contexto de olhar para as suas feridas, de se colocar numa posição de vítima, não é? De se acomodar e lamber essas feridas e não viver, nem deslumbrar a expectativa de um milagre. E quando Jesus vai até ele, ali poderia ter muitos paralíticos, mas o que eu acho mais lindo é no nosso Jesus Cristo, né? Porque ele vai, porque ele, quando ele se aproxima daquele paralítico, ele já sabe que ali não era só uma paralisia física, mas existia também uma paralisia na alma que Jesus queria curar. Talvez a gente não enxergue, a gente só enxergue a ferida, a gente só enxergue aquilo que está doendo, a gente só enxergue aquilo que a gente carrega há muitos anos, né? E a gente não tem essa expectativa, mas quando Jesus vem, ele se revela, né? E aí ele mostra, olha, não é só isso, não é só o teu câncer, não é só o teu estômago que está doendo, não é só a tua enxaqueca, não é só o teu braço, não é só essa dor. Eu posso ir além. E eu vou além. Então, e trazer a nós essa expectativa. Olha, eu estou vivendo isso hoje há tantos anos, mas, Senhor, desperta em mim essa expectativa do milagre, porque é possível, sim. A gente tem um Deus que é vivo, assim como ele andou no tanque de Betesda, ele anda hoje na sua casa, na minha casa, ele está aqui, né? Então, eu preciso tirar o olho da minha ferida, tirar o olho daquilo que me limita e me acomoda por tantos anos. E só dizer, Jesus, eu quero ser curado, eu quero isso. Eu sei que o Senhor tem mais, né? Então, isso. É isso. E vamos lembrar do segundo encontro, né? Jesus o encontrou no templo. Ele já estava curado fisicamente, mas Jesus disse, ei, olha, se cuida aí, porque senão vai ter uma coisa pior na frente. Jesus avisou, né? Para ficar bem claro que, olha, tem tratamento precisando ainda acontecer aí nessa vida. Pazinho, casalzinho goianense, por favor, Valéria, Flávio. Bem rapidinho, bom dia a todos. É que me chamou a atenção o fato de ele estava olhando para as feridas porque provavelmente não tinha intimidade com Deus, né? A falta de intimidade chamou a atenção, porque Jesus estava ali, ele não sabia quem era. E Jesus fez uma pergunta, ele não entendeu a pergunta. Então, essa falta de comunicação alinhada revelou para mim a falta de intimidade com Deus. Isso é verdade, né? Agora, isso também era verdade para os
mestres da lei. É muito importante que a gente entenda isso. A gente não tem ideia do nosso privilégio. Quanto mais eu leio, mais eu digo, glória a ti, Senhor, obrigada, porque eu nasci no século... Quer dizer, eu não nasci no 21, né? Eu nasci no 20. Mas eu estou vivendo no 21. A palavra está disponível para nós. Gente, a gente não tem noção. Quanto mais eu leio, mais eu penso, que privilégio nosso de ter acesso a essa palavra que nos mostra quem Deus é. Que privilégio tremendo nós temos. E como a gente também é cego, fez daquele homem e fez daqueles mestres da lei. Muita gente fica assim, o tamanho da saia, olha, falou daquele jeito, né? Falou um palavrão, não sei o que é essa pessoa, né? Mas, verdadeiramente, a gente precisa entender que Deus se revela na palavra e Ele tem muita coisa para nos dizer pessoalmente. Amém? Kátia, você me lembrou que eu sou de outro século. Coisa horrível eu estou percebendo agora, viu? Eu sou de outro século também. O bom é que a maioria aqui é. Então, estamos em boa companhia, Marcos. Bom, chegamos aqui na hora, graças a Deus, né? Muita revelação, minha gente. Vamos ler essa palavra. Pastorzão, é com você agora. Fecha aí a gente. Muito bom dia, gente. Maravilha. Olha, nós estamos, né, muito apropriado essa temática aí de Jesus se revelando, quem Ele é, e falou muito claramente hoje, né, quem Ele é. E a gente está iniciando essa semana, a gente está concluindo aí esse período de Quaresma, período de reflexão, mas iniciando a semana chamada Semana Santa, com hoje o simbolismo da entrada em Jerusalém para ele revelar o seu propósito, né? Então, que a gente possa sempre estar com essa conexão, esse entendimento, não de o que eu acho que Jesus seja ou o que eu acho que Deus é, porque a gente às vezes fica muito preso a isso, né? Ao que eu acho, mas a gente precisa entender o que ele realmente é e aquilo que ele se revela a ser. Então, esse exemplo do paralítico foi falado aí tanto, né? Então, o exemplo do paralítico, às vezes, nós agimos com muita semelhança em outros aspectos na nossa relação com Jesus. Então, que a gente possa estar atento ao Jesus que se revela ao seu propósito, né? Tem um propósito de ser. Então, Jesus, essa semana agora que se inicia, a gente vai mais uma vez refletir nesse propósito de Jesus que é para a vida de cada um de nós. Maravilha! Olha, Evangelho de João, eu já disse antes aqui, né, não dá para a gente ficar querendo achar que em poucos minutos a gente vai detonar um capítulo, não, é muito pouco. É muito pouco, mas que a gente possa aprofundar isso cada vez mais. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de reunidos aqui, podermos, Senhor Deus, entender, Pai, a Tua palavra, possamos apegar a Tua palavra, possamos aprofundar na Tua palavra e, sobretudo, no entendimento da Tua palavra, porque entendendo a Tua palavra é que nós entendemos quem Tu és em cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor Deus, dá-nos uma semana de celebração, uma semana, Pai, de entendimento pleno, uma semana para colocar, Pai, o Teu nome em evidência nas nossas vidas e no mundo. Oh, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um ótimo domingo a todos, a todas. Uma ótima Semana Santa para todo mundo. Amém. 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 Uma semana para a gente refletir sobre isso mais intensamente.